que eu faria se eu estivesse começando hoje na confeitaria. Eu comecei na confeitaria com 16 anos, há 12 anos atrás. E de lá pra cá muita coisa mudou, mas principalmente a minha visão de negócios. E hoje eu começaria de uma maneira completamente diferente. E é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje. O que eu faria, exatamente o passo a passo para eu conseguir atingir um faturamento muito legal já nos primeiros meses de confeitaria. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o Além do Açúcar Podcast e aqui eu, Débora Vasconcelos, compartilho meus mais de 10 anos de experiência com a confeitaria. E esse é um espaço para a gente falar sobre marketing, gestão, vendas, esse universo da confeitaria para além da receita. Esse vai ser um episódio muito prático, assim, de passo a passo. E se eu fosse você, pegava papel e caneta para anotar tudo que eu te passar, porque isso vale não só para quem está começando para confeitaria agora, mas para quem já tem um negócio e quer estruturar esse negócio. Então vamos para o primeiro passo. Antes de pensar em produto, pensar em marca, em nome, eu pensaria aonde eu quero chegar. Porque eu já falei isso aqui com vocês. A confeitaria é um meio pra gente viver. Então a gente tá aqui e quer chegar aqui. A confeitaria é como se fosse essa ponte que liga os dois lugares. Se eu não tenho essa visão de futuro, a ponte tá me levando pra onde? Tem até uma frase que é muito famosa, né? Quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. E é exatamente isso. Então, se a confeitaria é o meio pra eu ganhar a minha vida, pra eu viver, pra eu realizar os meus sonhos, eu preciso entender aonde eu quero chegar com ela. E dentro dessa definição de onde eu quero chegar, eu vou traçar o que é sucesso para mim, o que eu estou disposta a fazer, o que eu não estou disposta, o que eu não abro mão, quais são os meus valores inegociáveis que eu vou passar ali para minha confeitaria. Feito isso, eu vou para a segunda etapa, que é a pesquisa de mercado. E essa etapa, para quem está começando, é a mais importante, talvez a mais negligenciada. Mas por que a gente faz uma pesquisa de mercado? Eu preciso achar uma oportunidade nesse mercado. Muita gente começa na confeitaria pelo lado inverso. Então, eu vou fazer brigadeiro, eu vou fazer bolo no pote, achei uma receita no YouTube. Eu vou fazer porque eu vi fulana fazendo e dá certo. Todo mundo falou que esse produto é o melhor produto para vender. Só que ninguém para analisar se tem demanda para aquele produto. Ou se tem uma oferta tão grande no mercado que você vai ser só mais uma. Então, nessa pesquisa de mercado, eu acharia uma lacuna de mercado. Ou seja, algo que não tem ninguém fazendo, mas que é uma demanda, que as pessoas procuram por aquilo ali. E eu faria exatamente essa lacuna de mercado. De certa forma, foi o que eu fiz quando eu comecei. Aqui na minha cidade não tinha ninguém que era especializado em bolos infantis de pasta americana, pelo menos não comestíveis. Então eu me especializei nisso e eu me tornei referência nisso. Foi uma lacuna de mercado que eu identifiquei, que eu aproveitei e consegui crescer a minha empresa em cima disso. Além de identificar a lacuna de mercado, você vai também fazer uma análise SWOT. Essa análise SWOT serve para você identificar 4 coisas: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Forças e fraquezas você identifica internamente. Então, o que eu sou boa? O que eu faço muito bem? Quais são as minhas forças? Por exemplo, no atual cenário, eu sou muito boa em marketing e gestão. Eu sou especialista em gestão. Então, essa é uma força muito grande. Em contrapartida, eu já não domino tanto as técnicas de produção. Isso é uma fraqueza. Então, eu vou olhar para dentro e vou ver o que eu tenho, o que eu faço muito bem, o que pode ser uma vantagem competitiva. Às vezes eu falo muito bem, às vezes eu tenho uma mão muito boa para decoração, às vezes eu já tenho uma estrutura de cozinha toda pronta. Mas isso também pode ser uma fraqueza. Às vezes eu não tenho nada de cozinha pronto, às vezes eu tenho um cachorro dentro de casa, que é a minha realidade. Eu só não volto com a confeitaria hoje porque tenho o Chico e para mim não faz sentido alugar um outro espaço. Isso é uma fraqueza. Isso tá me impossibilitando de abrir a confeitaria. Depois eu vou olhar para as oportunidades e ameaças. Isso é olhando para fora. E nessa análise de oportunidade que você vai identificar essa lacuna de mercado. Então, quando a gente analisa as oportunidades, é eu olhar para o mercado, olhar para fora e ver o que está acontecendo. E do que está acontecendo que eu posso me beneficiar. O que é uma oportunidade para mim? Por exemplo, a Páscoa está chegando. Isso é uma oportunidade. Eu consigo lançar a minha confeitaria na Páscoa. Porque é um pico de demanda quase que exclusivo da confeitaria que eu consigo aproveitar o próprio movimento de mercado da confeitaria para eu conseguir lançar a minha marca, pegar esses novos clientes e trabalhar eles ao longo do ano para fidelizar eles à minha confeitaria. É muito mais fácil do que se eu lançasse a minha marca, sei lá, em julho, que não tem nada acontecendo. A ameaça é você olhar para fora também, mas ver o que vai te prejudicar. O que você vê ali no mercado que pode prejudicar o seu negócio. Então, por exemplo, o preço do chocolate, a quantidade de concorrentes, as taxas dos aplicativos, das plataformas. Então, a gente faz esse quadrante de uma maneira muito detalhada para a gente entender o mercado e entender onde estamos nesse mercado. E aí eu iria para o terceiro passo:
a escolha do meu modelo de negócios. Essa escolha do modelo de negócios, gente, ela é tão importante, tão crucial, que tem confeiteira que fecha não por falta de vendas, não porque não sabe fazer, não porque não sabe gerir, mas simplesmente por uma escolha de modelo de negócio equivocada, que não dá para ela uma vida que faz com que ela viva para além da confeitaria. O modelo de negócio nada mais é do que a estrutura que você vai trabalhar. Então, por exemplo, delivery, loja física, encomenda, corporativo, revenda, tudo isso são modelos de negócio. E você vai escolher um modelo de negócio mais alinhado com a sua realidade. O que que eu escolheria hoje? Encomendas. Porque no meu atual cenário, eu tenho os meus cursos, os meus alunos, o podcast, o YouTube, TikTok, Instagram, tudo para dar conta. E ainda tem a confeitaria. Então eu preciso de um modelo de negócio que vai fazer com que eu tenha uma rotina possível pros dois. Eu não posso abdicar de nada. Então eu tenho que escolher um modelo de negócio que vai fazer com que eu consiga conciliar as duas coisas. E a encomenda, por ter previsibilidade, eu consigo conciliar. Então eu vou montar a minha semana e no dia que estiver mais tranquilo, eu vou liberar para ter encomenda naquele dia. No dia que estiver mais sobrecarregado no digital, eu não trabalho na confeitaria. No dia que estiver mais sobrecarregado na confeitaria, eu não trabalho no digital. E a encomenda me permite essa flexibilidade. Se fosse, por exemplo, um delivery, que é o modelo de negócio que eu mais gosto, mas que no meu atual cenário não casaria, eu teria que produzir todos os dias, teria que vender todos os dias, teria que ficar com a loja aberta todos os dias. E isso para mim hoje não faz sentido, mas pode ser que faça super sentido para você, tá? Lembra que a gente está falando da minha realidade, do que eu faria. Então, eu escolheria um modelo de negócio de encomenda. Por mais que eu tenha todas as minhas considerações sobre eles, se você, inclusive, quiser que eu faça só um episódio sobre modelos de negócio, me conta aqui nos comentários, que isso dá assunto, nossa, para render para mais de metro. Mas, enfim, eu escolheria um modelo de negócios por encomenda. E aí a gente entra no nosso quarto ponto, que é a escolha do público. Eu não vou simplesmente começar uma confeitaria fazendo um produto e esperando que alguém queira comprar isso de mim aleatoriamente. Como se eu fosse vender para todo mundo. E aí, tipo assim, oi, eu tenho um produto, quem quiser compra de mim. Não. Eu vou escolher um público, porque eu vou me comunicar com esse público, porque eu vou entender o que esse público gosta, como ele funciona, quais são os hábitos dele, os comportamentos dele, a renda salarial dele, se ele tem filho. É um público específico. Fica muito mais fácil de vender. E é outra coisa que muita gente negligencia. Pouca gente pega para estudar público, pega para analisar público. Se eu te perguntar, e agora, se você tem um público, dificilmente você vai conseguir me responder. Um público do jeito certo que tem que fazer. Então, eu escolheria esse público. E o público, quando você não tem nenhum, é escolha mesmo. Eu tenho a facilidade de estar numa capital. Então, eu tenho o público que eu quiser escolher, tá aqui. Se você trabalha numa cidade de interior, numa cidade menor, fica mais limitado essas opções. Então, você precisa de olhar para sua realidade ali, mas eu escolheria um público e eu escolheria um público classe média alta, classe alta. Porque se o meu modelo de negócio é encomenda e eu não tenho tanto tempo disponível, eu preciso que essas encomendas me deem um faturamento muito bom. E aí eu vou desenvolver um modelo de negócio de encomendas high ticket, ou seja, de alto valor, para que em um pedido o cliente gaste muito dinheiro comigo, para que eu bata as minhas metas de vendas de maneira muito mais fácil, com menos produção e com menos esforço de vendas. Então, por exemplo, suponhamos que a minha meta de faturamento seja R$ 20.000 todos os meses. Vou querer faturar isso. Eu posso faturar isso fazendo 100 pedidos de R$ 200 ou 10 pedidos de R$ 2.000. Só que o que isso impacta no meu negócio? No tanto que eu vou produzir. Fazer 100 pedidos é diferente de fazer 10 pedidos. O tempo de produção é diferente, tudo é diferente. Então eu quero que o meu cliente gaste mais comigo num único pedido. Então os meus preços vão ser mais elevados para eu conseguir ter um ticket médio maior. E isso faz com que eu escolha um público que possa gastar dinheiro com isso sem problemas nenhum. Escolhi o meu público, o próximo passo é a definição da minha marca. Eu vou criar uma marca do jeito que eu quero? Não, do jeito que o meu público quer. Então eu já sei como que o meu público é. Eu já sei como que o meu público se comporta, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que conversa com ele, e eu vou criar uma marca. Eu vou criar todo o meu posicionamento, que é o que eu chamo de valor único, para esse público, para que quando ele bata o olho na minha marca, ele saiba exatamente que é para ele, que eu tenho a solução que ele quer, que ele precisa. E aí eu vou criar o meu universo de marca, que é a minha identidade visual, o tom da minha voz, a minha comunicação visual, de fato, de como que eu vou aparecer, de como que vai ser o meu uniforme, a minha logomarca, a linguagem que eu vou usar no atendimento, como que vai ser esse atendimento, se vai ser mais humanizado, se vai ser mais automatizado, se vai ser algo muito mais personalizado.
personalizado. E se eu estou escolhendo um modelo de negócio de encomenda high ticket, a tendência é que o atendimento precise ser personalizado. Então, eu preciso de saber como eu vou falar com o meu cliente, escrever mesmo, aqui eu estou falando de português. Então, eu vou criar toda a minha marca em torno do meu público. Não importa se a minha cor favorita é verde-limão, se isso não combinar com aquilo que eu quero transmitir para o meu público, eu não vou usar. Eu vou escolher outras cores. E aí eu vou criar uma marca baseado no que eu quero passar para o meu público. Eu quero ser uma marca mais criativa, mais autêntica, mais luxuosa, mais sofisticada, mais despojada, mais... Enfim, lembra lá da lacuna de mercado? Então, eu pesquisei o mercado. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que está fazendo falta. E eu vou entrar com isso. Então, hoje eu criaria uma marca muito criativa, muito criativa. E eu iria atender um público de classe média alta, classe alta, com uma marca criativa e toda a minha identidade visual escolheria tons de roxo, de laranja, de amarelo, de verde, limão, umas fontes muito divertidas, não para ser algo infantil, mas para ser algo criativo, algo divertido. Claro, né? Eu vou definir o nome nessa etapa também. Então, o escopo está criado. Agora, a gente vai comunicar isso para o mundo. E por incrível que pareça, gente, o produto não vem em primeiro lugar. A gente primeiro cria tudo isso, comunica isso para o mundo através do conteúdo e depois a gente vai para o produto. Então, eu criei a minha marca, eu já vou trabalhando o meu Instagram, o meu TikTok. Eu vou comunicando isso, vou comunicando o processo de criação, mesmo que eu não tenha definido o que eu vou fazer ainda. Mas eu já vou comunicando, eu já vou gerando desejo, eu já vou criando expectativa no meu público-alvo pela minha marca. E aí sim, depois de pensar no conteúdo, eu vou para o produto. Crio o meu cardápio. O que eu faria? Soluções personalizadas para festas. Quando a gente oferece uma solução pronta para o nosso cliente, a gente consegue agregar valor, consequentemente, a gente consegue cobrar mais caro. Então, eu trabalharia com bolos 100% personalizados, de maneira criativa. E não só com os bolos. Toda solução que envolve doce, eu criaria ali para o meu cliente. E dependendo, alcançaria até um bracinho ali de papelaria personalizada, que eu gosto desse universo. E se minha marca é uma marca criativa, eu trabalharia não só uma decoração mais criativa, mas eu teria sabores criativos, sabores diferentes. Porque a marca não é só aquilo que o cliente vê, é toda a construção dela ali. Vocês estão contando em qual passo que a gente está? A gente está no 8º passo. Precificação e a gestão. Não adianta nada eu querer colocar tudo isso no mundo, fazer e acontecer se eu não precifico direito os meus produtos. Então eu preciso ter a certeza de que o preço de venda está legal, que com a margem de lucro que eu tiver em cada produto, eu vou conseguir ter o lucro que eu quero lá no final do mês na minha confeitaria, apesar do faturamento. Então eu vou fazer toda a precificação e vou também organizar a gestão financeira. Eu vou ver quanto que eu tenho para investir nesse novo negócio. Eu vou levantar quais serão os meus custos, qual é a minha projeção de faturamento, qual é o meu ponto de equilíbrio e vou traçar metas para que isso aconteça em um determinado período de tempo. Não adianta também eu achar que no primeiro mês eu vou faturar o que eu quero faturar, porque isso não é verdade. Então eu preciso de projetar em quanto tempo o investimento que eu fizer vai voltar para mim. Vou fazer também o levantamento de tudo que eu preciso de comprar, desde equipamento até insumo. Por mais que às vezes eu não compre tudo de uma vez, eu preciso de ter essa noção para fazer a minha projeção de custos também. Depois de tudo isso feito, tudo isso prontinho, arrumado, até então no papel e alguns conteúdos no ar, eu vou para a minha parte comercial, que é onde eu vou vender de fato esse produto. Então eu tracei as minhas metas de faturamento ali, eu vou escolher os funis de vendas que vão me fazer atingir aquela meta ali específica. Vou juntar o meu comercial com o meu marketing e traçar estratégias, qual vai ser a campanha do mês, qual vai ser o movimento de mercado que eu vou criar em cada data. Vou olhar para o meu calendário e fazer um calendário comercial, entendendo a sazonalidade de cada trimestre e olhando aonde eu consigo fazer um movimento de mercado, porque a venda não pode ser passiva. Isso é inclusive um outro erro gigantesco na confeitaria. Vocês esperam o mercado falar o que vocês têm que fazer. Então é Páscoa, todo mundo faz Páscoa. É Natal, todo mundo faz Natal. E aí a gente tem entre a Páscoa e Natal um tanto de mês ali sem nada acontecendo, no máximo ali um Dia das Mães, Dia dos Namorados, que nem é expressivo para todo mundo. Você vai fazer o quê? Aí fica reclamando, nossa, setembro é tão fraco, né? Nossa, janeiro é tão fraco. Você não faz nada para mudar isso. Tá nas suas mãos criar um movimento de mercado. Então, a gente precisa ter um calendário comercial. Ou eu vou ficar à mercê só de Páscoa e Natal? É óbvio que não.
Eu vou criar um movimento de mercado, eu vou fazer com que a minha confeitaria venda. Tá na minha mão, eu vou resolver isso. E além disso, óbvio, eu vou alinhar o meu processo comercial. Então, qual que vai ser o meu fluxo de atendimento? Eu vou criar um site, eu vou criar ali um cardápio digital para o meu cliente já conseguir fazer aquilo ali. Eu vou atender por ligação ou por WhatsApp, qual que vai ser o meu principal canal de venda? Tudo isso eu vou estruturar no meu comercial e já botar a confeitaria para acontecer. O que eu falei aqui para você é basicamente um plano de ação, que se você seguir passo a passo, você consegue não só criar um negócio do zero, mas estruturar o que está precisando aí na sua confeitaria. Mas eu só tenho essa clareza de negócio hoje. Depois de 10 anos de confeitaria, eu fui adquirindo essa experiência para que hoje eu tivesse essa clareza, para que hoje eu ensinasse outras pessoas o caminho mais curto, para que não precisasse de fazer igual eu fiz anos atrás, de testar, errar, pensar, vai e volta, não sei o que, faz. Hoje eu consigo encurtar o meu caminho e o caminho de outras pessoas. Então, para mim, o passo mais importante é você ter a ajuda de outras pessoas que já passaram por isso. Então, se eu tô começando a minha confeitaria hoje, eu tenho a opção de tentar fazer tudo sozinha e quebrar a cabeça e ir aprendendo com os erros e tá tudo certo, ou eu tenho a opção de fazer mais rápido, olhando alguém que já passou por isso. Que essa pessoa vai conseguir me dar o caminho, faça isso, isso, isso e aquilo, que é o que eu ensino dentro da escola. Então, eu criei a escola justamente para ajudar quem passa por isso. Poxa, eu passei 10 anos na confeitaria, eu sei de ponta a ponta, eu já passei por todos os modelos de negócio, exceto revenda. Eu sei o que funciona, o que não funciona, o que dá certo, o que não dá certo. Eu posso encurtar seu caminho. E eu ensino isso lá dentro da escola. Um outro grande erro que acontece muito é isso, a gente querer fazer as coisas sozinha. Ah, eu não preciso de ajuda, não. E aí vai e tenta, quebra a cara lá na frente. Você pode até aprender com os erros, e é muito bom que você aprenda com seus erros. Mas se tem um jeito de você encurtar seu caminho, é muito mais fácil. O link para a Escola Delos está na descrição desse episódio aqui, tanto no YouTube quanto no Spotify. Se você precisa de ajuda para encurtar o caminho, falar o que precisa ser feito, o que não deve ser feito, aprender a gerir o seu negócio, a escola é o lugar ideal para você. E por fim, mas longe de ser o menos importante, é a visão empresarial. Quando você abre uma confeitaria, você acha que você é uma confeiteira. Você não é uma confeiteira. Você é uma empresária. Você tem que lidar com todas as áreas do seu negócio para além do produto. E o grande erro é achar que só o produto é suficiente. E aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, tá aí na confeitaria, trabalha e não sai do lugar. Porque não olha para onde tem que olhar de fato no negócio. Porque não olha para onde vai botar dinheiro no seu bolso. Então eu teria essa visão empresarial desde o momento zero. Olhar para minha confeitaria como empresa de fato. Me enxergar como empresária da confeitaria e não só como confeiteira. Porque quando a gente se enxerga só como confeiteira, a gente sempre vai puxar a sardinha pro produto. A gente sempre vai pensar no produto mais gostoso, no quanto que ele tem que ser assim, assim, assado, na técnica, na marca. E isso, na maioria das vezes, para não falar todas, compromete o custo daquele produto. E aí o lucro da sua empresa vai ser prejudicado. Então, nós somos confeiteiras, sim. Eu sou, inclusive, formada em gastronomia com especialização em confeitaria. Então, me respeita que eu sou confeiteira, sim. Mas nós somos confeiteiras empresárias. E as duas, elas precisam coexistir juntas. Eu não sou confeiteira na cozinha e depois que eu sair da cozinha eu viro empresária. Não, eu sou empresária a todo momento. E também sou confeiteira quando eu tô lá dentro da cozinha. É claro que existe muita coisa envolvida na construção de uma confeitaria, né? Na criação de uma confeitaria ou na mudança mesmo de uma estruturação ali. Mas esses são os pontos principais que você precisa de olhar e que eu olharia se eu estivesse começando hoje. E que se não fosse o Chico, eu com certeza faria desse jeitinho que eu falei pra vocês. Vocês podem ter certeza que a confeitaria tava aí rodando, linda e plena, maravilhosa. Eu tava doida pra gravar esse episódio pra vocês, que é algo que vocês me pedem muito pra eu compartilhar. E eu espero de coração que vocês tenham gostado demais. Me conta nos comentários, deixa seu like, seu joinha, compartilha com outras confeiteiras, outras pessoas que estão pensando em começar na confeitaria também em 2026. Aproveito que a gente tá, né, no início do ano e às vezes tem como meta ali empreender, né? E me conta se esse episódio te ajudou de alguma forma. Voltamos com tudo em 2026. Então tô te esperando na semana que vem. A gente tem aqui um compromisso todas as terças-feiras, 9 horas da manhã, com os nossos episódios do Além do Açúcar Podcast. Tô te esperando na próxima semana. Até lá, tchau, tchau.